Bem-vindo de volta. Hoje temos o grande privilégio de receber Scott Ritter, ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, ex-inspetor de armas da ONU e também um autor bastante prolífico. Muito obrigado por voltar ao programa. Então, na guerra da Ucrânia, a gente está vendo a intensidade dos combates aumentar de forma bem dramática, eu diria, por todos os lados envolvidos nesse conflito. E eu queria saber, como você interpreta o que está acontecendo lá no terreno? Porque parece que a situação está bem longe de estar estável agora. Olha, na verdade, a situação é extremamente estável e favorável à Rússia. A gente não pode esquecer que isso é uma guerra, e guerra é um inferno. E sabe, o inimigo sempre tem voz nessa história. Os ucranianos têm mostrado uma resistência muito firme. O inimigo sempre pode lançar alguns golpes de surpresa, e por aí vai. E eu acho que a gente também precisa entender o seguinte, Glenn. Além da guerra que está acontecendo dentro da chamada Operação Militar Especial, existe hoje uma guerra de informação sem precedentes. Esse conflito inédito de que você fala está acontecendo no campo da informação, sendo travado nas redes sociais e também na grande mídia. E o objetivo dessa guerra de informação é promover a ideia de que a Ucrânia, de alguma forma, tirou da Rússia a iniciativa estratégica. Eles têm falado muito sobre os ataques de drones ucranianos e sobre a eficácia desses ataques, e que a Rússia estaria impotente diante deles. Isso acaba criando, ou pelo menos tenta criar, a percepção de que existe uma vulnerabilidade na Rússia, uma vulnerabilidade política que poderia levar à queda de Vladimir Putin. Então, dizem que Putin está em risco. Isso é simplesmente absurdo, completamente fora da realidade. Quer dizer, sim, existe essa guerra de informação, mas dá para analisar isso ponto por ponto, com calma. Não estou pegando no seu pé. Você, claro, escolhe seus convidados como quiser. Mas recentemente você recebeu o Gilbert Doctorow, que soltou a maior besteira que eu já ouvi na minha vida. E tudo baseado em quê? Entrevistas de táxi, corretores de imóveis e 2 velhinhos presos num morro em Feodósia, porque não conseguem gasolina para descer. E por causa dessa análise dele, de repente a Rússia está desmoronando e o Vladimir Putin está em risco. Isso é absurdo. O Doctorow acabou de publicar um artigo ontem com o título "A Rússia está perdendo a guerra", com ponto de exclamação, aliás, para reforçar a ideia de que a Rússia está perdendo. E ele cita várias coisas. Primeiro, o foco é na guerra dos drones. Essa é, digamos, a sua pergunta. Deixa eu contextualizar. No dia em que fui ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, em 3 de junho, 96 drones atacaram a cidade. A grande maioria foi abatida, 5 conseguiram passar. Eles explodiram alguns alvos militares e algumas estruturas de petróleo. De manhã dava para ver uma fumaça preta no horizonte. E o povo de São Petersburgo não ligou a mínima para isso. Não houve pânico. Ninguém mudou o jeito de viver. Ninguém gritou na rua. Não houve manifestações contra Vladimir Putin. A conferência continuou normalmente. No dia em que eu deixei o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, recebi uma notificação no celular dizendo que a internet estava caindo por causa de um ataque de drones ucranianos em andamento. A vida fica complicada com esses drones, não há dúvida disso. Nenhuma dúvida mesmo. Eu fui até a chamada Operação Militar Especial. No dia em que cheguei a Lugansk, a cidade de Lugansk, os alarmes de ataque aéreo tocavam o tempo todo. Naquela noite, Lugansk foi atingida várias vezes. Dava para ouvir as explosões. No dia seguinte, fomos a Starobelsk, o local do assassinato de 21 estudantes por drones ucranianos, guiados até o alvo pela tecnologia Starlink do Elon Musk. Enquanto eu estava em Starobelsk, 2 drones ucranianos atingiram uma área próxima, o que gerou tanta preocupação que me disseram para deixar a cidade. Em todos os lugares por onde passei nessa viagem,
Os drones eram uma presença constante. No último dia da operação militar especial, o comboio em que eu estava foi atingido por drones Hornet. Esses drones são fabricados por uma empresa financiada por Eric Schmidt, o fundador do Google, e usam tecnologia e conectividade da Starlink. Quando você conversa com os russos, eles dizem que essa é uma guerra complicada, muito complicada. Eu entrevistei vários operadores de drones russos, comandantes, pilotos, especialistas, pesquisadores e desenvolvedores técnicos, gente que entende de guerra moderna com drones. E todos disseram a mesma coisa. Os ucranianos são muito bons no que fazem. Muito bons no que fazem. Mas quando eles disseram isso, não foi com o tom de quem vai enfrentar o New England Patriots com o Tom Brady como quarterback. O Tom Brady é muito bom. A gente não tem uma solução para o Tom Brady. Ele está desmontando a nossa defesa. Vamos perder esse jogo. Não, os ucranianos são bons, mas nós somos melhores e estamos vencendo. Eu entrevistei o Dmitry Rogozin, ex-chefe da Roscosmos e atual comandante da Bar Sarmat, uma brigada de drones, que também dirige um centro de tecnologia. E ele disse, por exemplo, que o Hornet é uma arma muito eficaz. Contou que eles estavam tentando introduzir algumas coisas interessantes nela, estão usando o Starlink e algumas tecnologias de inteligência artificial. E ele riu e começou a falar sobre como estavam vasculhando os destroços, fazendo engenharia reversa. Disse, a gente já tem a solução, já resolvemos o problema. Enquanto o Ocidente divulga que o Hornet está criando a chamada Estrada da Morte, os russos já resolveram o problema. Mas o Ocidente não fala sobre isso, sobre o fato de que todo o problema ucraniano apresentado acabou recebendo uma solução russa. E essa solução russa ainda amplia a vantagem a favor da Rússia. Nunca se esqueça, os drones FPV-1 que a Ucrânia usa para atacar estruturas de energia russas têm uma ogiva de alto explosivo de 60 quilos. Sabe que som faz quando atinge uma refinaria de petróleo russa? Pop. Você sabe o quão sólidas elas são? Você mora na Noruega. Vai até uma refinaria de petróleo norueguesa, dá uma olhada na construção. Me diz que tipo de aço eles usam nesses vasos de alta pressão, e por aí vai. É o tipo de aço que seria destruído por uma explosãozinha, ou precisa de um estrondo de verdade? Porque toda vez que eu verifico, nenhuma refinaria russa foi permanentemente fechada. Nenhuma. Todas as refinarias russas voltam a operar. A refinaria de Moscou foi atingida. Eles têm duas unidades, se não me engano, a AB6 e acho a Eurox. A AB6 foi desligada principalmente porque também vai passar por uma modernização. Está sendo atualizada neste exato momento. As pessoas nunca acompanham até o fim. O Gilbert Doctorow, por exemplo, nunca faz esse acompanhamento para entender por que as coisas são do jeito que são. Eles estão substituindo a unidade por uma nova, moderna, que já foi programada para ser muito mais eficiente. Mas também colocaram a refinaria Euro de volta em operação em questão de dias. Então não houve uma paralisação permanente. Samara foi fechada e reaberta em poucos dias. Essa é a realidade. O drone FPV-1 que está sendo usado não é alta tecnologia. O Doctorow chama de tecnologia alemã avançada, guiada por inteligência americana. Ah, claro. Então os russos deviam se render agora porque acabou, né? Não é tecnologia alemã avançada. É um drone de compensado. Ele voa a cerca de 95 km por hora. Sabe qual é a solução para o drone FPV-1? Não é como as pessoas dizem, tipo, eles vão destruir a defesa aérea russa porque o míssil Pantsir não tem o suficiente. Eles nem precisam disso. Os russos agora têm equipes móveis de artilharia que estão caçando esses alvos. Eles têm suas próprias unidades antidrones que voam e derrubam os drones conforme eles se aproximam. Os ucranianos já perderam 555 desses drones. Menos de 5 chegam ao alvo. Isso mostra que os russos de algo certo. É uma tese aérea em Badias. It is out forward is a port. Is for three purchase que produzem em os FPV-1 is a %. O Lindsey Graham visita as fábricas. Lindsey Graham visited a factory
Você viu a foto dele sorrindo, segurando aqueles drones, drones ucranianos avançados, feitos para derrubar outros drones. Acabou. Poxa, a Ucrânia tem a tecnologia, certo? Não, eles não têm mais a fábrica. Sumiu. E todas as fábricas ucranianas estão sumindo também. Estão desaparecendo porque os russos estão vencendo essa guerra. As fábricas de drones russas sumiram? Não. De vez em quando, um drone ucraniano FPV-1 consegue passar e faz um pop, hop, hop, e pronto, acabou. É só isso. Não há nada que os ucranianos possam fazer agora que lhes dê alguma vantagem. Estão perdendo em todas as frentes. Estão perdendo no campo de batalha. Os russos estão avançando, massacrando os ucranianos. Sobre a guerra com drones, um dos motivos pelos quais os ucranianos perdem é que, de novo, o Ocidente não fala sobre isso. Os russos têm o que chamam de vantagem em ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento. Eles têm visão total do campo de batalha. E os russos usaram inteligência artificial no comando e controle de um jeito que o Ocidente, neste momento, nem entende direito. Eles conseguiram acelerar ao máximo a análise das imagens que vêm de várias fontes. Então, qualquer falha na análise do padrão de vida, qualquer sinal de que um sistema de drones pode estar sendo operado ali, é respondido imediatamente com um ataque russo. Pode ser artilharia, dependendo da posição. Pode ser um míssil Iskander, outro tipo de míssil, ou até bombas FAB-500. Mas os ucranianos todo dia estão perdendo de 8 a 10 centros de comando de drones. 8 a 10. Cada um desses centros tem de meia dúzia a uma dúzia de soldados. Esses soldados levam 4 semanas para fazer o treinamento básico de operador de drone e cerca de 6 meses para ficarem realmente bons nisso. Então, diariamente, os ucranianos estão perdendo de 80 a 100 dos seus melhores operadores de drone. 80 a 100, todos os dias. E eles não estão sendo substituídos. Ninguém fala sobre isso. Existe agora um déficit real na capacidade dos ucranianos. Então, veja, o fato é que o que está acontecendo neste momento é uma operação de informação feita para convencer não o Ocidente, porque o Ocidente acredita em qualquer mentira que contem, e a Rússia, sinceramente, não se importa com o Ocidente. Mas existe um grupo dentro da Rússia, algo entre 10 e 15% da população, que ainda tem certa simpatia pelos valores liberais do Ocidente. Pessoas como a Ksenia Sobchak. Ela comanda um projeto importante, inclusive ela acabou de me entrevistar. É alguém que alguns diriam que odeia a Rússia, mas eu não acho que ela odeia a Rússia. Eu acho que ela tem uma visão diferente do país, uma Rússia estrategicamente alinhada com o Ocidente, uma Rússia culturalmente próxima do Ocidente. E ela não acredita na chamada Operação Militar Especial. Ela não apoia essa operação, e eu acho que no fundo ela acredita que o Vladimir Putin já está no poder há tempo demais e precisa ser substituído. Mas aí vem a pergunta: como é que você tira o Vladimir Putin do poder? Você precisa criar a percepção de que ele está, de alguma forma, vulnerável. E agora existe um tema ganhando força no Ocidente. O Gilbert Doctorow é um dos principais defensores dessa ideia, de que uma janela de vulnerabilidade se abriria no dia 20 de setembro, nas eleições para a Duma. Você entende que o Putin não vai ser tirado do poder no dia 20 de setembro, certo? Todo mundo entende que a popularidade dele está na casa dos 70%, e pode até voltar para os 80%, porque os russos vão se unir em torno da liderança deles. Eles não vão abandonar o líder, especialmente um líder eficaz, um líder querido como Vladimir Putin. Então isso é só uma falsa esperança. A ideia, e de novo, tem gente que diz que o Putin está vulnerável porque a história da Rússia mostra que ele está errado. Citam o Gorbachev, o Yeltsin, citam a revolta do grupo Wagner para mostrar que existe essa vulnerabilidade, que o exército poderia mudar de lado. Mas isso é uma leitura completamente equivocada. É como comparar maçãs com laranjas. O Putin está mais seguro no poder hoje do que jamais esteve. Não existe nenhuma brecha de vulnerabilidade. Não há oposição significativa. O Gilbert Doctorow usa modelos analíticos interessantes, alguns baseados em observações da TV russa.
Glenn, você assiste a TV russa, você entende que a TV russa é um negócio. Você acha que programas como 60 Minutos, O Grande Jogo ou Solovyov Live existem para oferecer uma análise baseada em fatos para o público russo? Ou é entretenimento, notícia como entretenimento, feito para atrair a audiência? E como é que se entretém? Não é indo lá e apresentando fatos frios e duros. Você entretém com polêmica. É preciso ter polêmica. E a TV russa cria polêmica. Aí a pessoa senta e diz, eu assisto a TV russa, então eu entendo o que está acontecendo na sociedade e na política da Rússia. Isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi na vida. Isso me irrita, Glenn, porque eu acabei de voltar da Rússia. E eu falo isso como alguém que passou a vida adulta fazendo análise de inteligência de alto nível, em situações de muita responsabilidade. Quer dizer, eu fui treinado pelos melhores, pela comunidade de inteligência americana no auge dela. Recebi elogios confidenciais do diretor da CIA pelos meus relatórios analíticos. Esses relatórios foram apresentados a presidentes dos Estados Unidos, a primeiros ministros de vários países, a secretários-gerais e a comandantes de forças militares. E eu tenho um histórico de acertos de mais de 95%. Mas o ponto de ser um bom analista é justamente não se apegar a uma ideia e pensar, acertei isso, então é isso que vou defender. O importante é absorver novos dados, repensar suas metodologias de análise e se perguntar, as coisas mudaram. E eu faço isso o tempo todo. A única coisa que eu jamais faria é me tornar prisioneiro da televisão russa. Que absurdo. As fontes que eu uso são generais russos, coronéis russos, majores russos, capitães russos, sargentos russos, soldados russos. Eu entrevisto todos eles com frequência, ao longo do tempo. Entrevisto senadores, representantes da Duma, líderes da indústria, pessoas ligadas à academia. Também entrevisto gente do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa. Eu não entrevisto motoristas de táxi. Na verdade, são eles que me entrevistam enquanto eu vou e volto por Moscou. Alguns me confundem com o Tucker Carlson. Deus os abençoe. Sabe, a ideia de que eu viria aqui no seu programa e diria que posso fazer uma análise só porque conversei com 2 carregadores que estavam tirando os móveis da minha casa, falei com uma pessoa de 80 anos que está lá em Feodósia, presa num morro porque não tem gasolina, e assisto a TV russa, e isso me daria capacidade para analisar. O motivo de eu mencionar o Dr. O é que ele representa bem o problema. O problema é que a grande mídia e as redes sociais estão se baseando em pessoas que não fazem uma análise sólida. Gente que entra numa narrativa que está em alta, que gera cliques, que chama atenção, mas que não traz a verdade. A verdade sobre a Rússia é a seguinte. O sistema político nunca esteve tão forte. A certeza da vitória no campo de batalha nunca foi tão grande. A iniciativa estratégica mudou completamente a favor da Rússia. Pare de acreditar no que dizem sobre a energia. Não existe uma crise de energia. Existe um pequeno problema, mas tudo está sendo controlado. Todas aquelas filas por gasolina que você vê, Glenn, não existem mais. Elas desaparecem em 3 dias porque os russos realocam os recursos. E de repente, tem gasolina disponível. Por quê? Porque eles param de exportar gasolina. Aí as pessoas dizem, isso é sinal de fraqueza da Rússia. A Rússia já faz muitos anos que não exporta gasolina por causa das sanções, por causa da guerra. Só recentemente eles voltaram a exportar gás, mas agora tiveram que parar por causa dos ataques com drones. Esses ataques estão causando um problema sério. Mas sabe, o sistema de orientação que leva os drones até as refinarias de petróleo russas, aquele que a CIA chamou de arma mágica, eles não revelaram o nome quando publicaram aquele artigo em 2024. Ao mesmo tempo, lançaram um ataque de drone para tentar assassinar o Vladimir Putin. É o Starlink. Glenn, o Starlink não está funcionando direito agora em várias partes da Ucrânia. Pergunte a si mesmo por quê. Eu sei a resposta. Eu sei porque eu estava lá.
Eu conversei com as pessoas que estão caçando o Starlink. Existem 3 caminhos estratégicos que a Rússia está seguindo para neutralizar o Starlink como um vetor de comunicação eficaz, e todos estão sendo usados, com exceção de um. Um deles é o que chamam de trituração. Veja, a Rússia poderia desligar o Starlink hoje, agora mesmo, enquanto a gente fala. Acabar com ele simplesmente colocando algo no espaço e destruindo a constelação. Isso seria o fim do Starlink e de toda a conectividade das comunicações militares americanas. É uma vulnerabilidade enorme. Mas a Rússia não está fazendo isso. Por quê? Porque a Rússia não está em pânico. Ela está usando outros meios para desativar o Starlink e está funcionando. Pergunte para os ucranianos por que os drones deles não estão voando agora em certas áreas. É porque eles simplesmente não conseguem voar. Porque a Rússia desligou o Starlink. Pergunte a eles por que os números, por que a taxa de sucesso do FPV-1 está despencando. É porque a Rússia está derrubando esses drones. A Rússia resolveu o problema. Por que o Hornet ainda está voando? A guerra dos drones está sendo vencida pela Rússia. Eu estou dizendo isso como um fato, vindo de alguém que acabou de voltar da operação militar especial, que entrevistou os operadores de drones russos e viu de perto o que está acontecendo. Agora, isso não quer dizer que os ucranianos não estejam sendo eficazes. Isso é uma guerra. E guerra é um inferno. E os ucranianos estão fazendo um bom trabalho, são muito corajosos, mas eles estão perdendo de 80 a 100 dos seus melhores operadores de drones por dia e não tem ninguém para substituir. Bom, uma coisa que mudou foi a fala do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele disse que a chamada Operação Militar Especial estava agora se transformando em uma guerra por causa do envolvimento cada vez maior da OTAN. Eu queria saber, na verdade acho que são 2 perguntas. Como você vê hoje o nível de envolvimento da OTAN nessa guerra? Esse envolvimento também está crescendo? E o que significa ou qual é o peso do que o Peskov disse? Isso tem realmente importância? Ou é mais uma posição pessoal dele? Ou será que indica alguma mudança na forma como o Kremlin está pensando? Bom, o pensamento do Kremlin é medido pelo Vladimir Putin. Então vamos esperar até que o Putin faça uma declaração. O Peskov é o porta-voz, ele vai lá e responde perguntas. Às vezes ele se adianta um pouco. Às vezes o trabalho dele é plantar uma ideia. A gente acabou de ter uma grande cúpula da OTAN e eu acho que a Rússia precisava mostrar que estava reagindo a essa cúpula. Então, em vez de deixar a OTAN achar que podia falar o que quisesse e se posicionar contra a Rússia sem nenhuma consequência, os russos responderam com várias declarações. Lembra quando a França falou sobre enviar caças Rafale com armas nucleares para a Finlândia? A resposta foi: agora a Finlândia se tornou um alvo nuclear. Isso quer dizer que a Rússia mudou todo o seu perfil nuclear? Eles disseram que não, que isso só significa que fizeram uma declaração. É como dizer, vocês estão falando de uma coisa, nós estamos marcando posição. A OTAN vem e fala sobre mais dinheiro para a Ucrânia, sobre produção conjunta e tudo mais. E o Peskov faz uma declaração simples. Isso torna vocês parte direta da guerra. Muda a natureza do conflito. Mas legalmente nada mudou. Independentemente do que o Peskov disse, continua sendo uma operação militar especial. Continua sendo uma operação militar especial com todas as restrições que isso implica em relação ao que a Rússia pode ou não pode fazer, e por aí vai. A Rússia ampliou a lista de alvos. Eles estão usando um algoritmo diferente, que leva em conta as capacidades de uso duplo. É por isso que a gente vê fábricas de móveis, que a Rússia já sabia há algum tempo que tinham sido adaptadas para produzir drones, sendo destruídas. Porque agora a Rússia diz, não temos outra escolha a não ser atacar esses alvos de uso duplo. Antes, a Rússia jogava um jogo de percepção. Não queria ser vista como alguém que ataca alvos civis. Mas agora estão destruindo tudo que tem alguma conotação militar, porque a OTAN mudou o próprio perfil, o próprio padrão de comportamento.
own profile, its own behavioral patterns. But let's take a look at what NATO actually did. Mas vamos dar uma olhada no que a OTAN realmente fez ali. Para começar, a OTAN não é unificada. Você sabe que o Donald Trump fez aquele comentário de despedida sobre a Groenlândia. Você acha mesmo que a OTAN vai ficar parada e deixar os Estados Unidos tomarem a Groenlândia da Dinamarca? A resposta é não. A Espanha, até onde eu sei, continua sendo um membro ativo da OTAN. E agora o Donald Trump está cortando todos os laços. É assim que os membros da OTAN se tratam? A Turquia ainda tem enormes problemas com a Grécia, dois países que também fazem parte da OTAN. A França tem problemas com a Turquia. Ankara foi uma fachada, foi falso, foi teatro político. Então, afinal, com o que a OTAN realmente se comprometeu? O dinheiro que eles dizem estar destinando para a Ucrânia não está indo para a Ucrânia. Está sendo investido na indústria de defesa europeia, supostamente em benefício da Ucrânia. Mas muitas das tecnologias em que estão falando em investir precisam de um prazo de 2, 3 até 4 anos para ficarem prontas. A Ucrânia está perdendo a guerra agora. Nada do que foi acertado em Ankara vai ter qualquer impacto no campo de batalha neste verão, nem no outono, nem no inverno, quando a Ucrânia perder essa guerra. Os russos estão desmontando a infraestrutura de energia da Ucrânia. No ano passado falaram em um inverno escuro. Pois bem, o que você acha que vai ser agora? Já vai ser um verão escuro, bem no auge da temporada de ar-condicionado. A Rússia está destruindo a infraestrutura. O povo ucraniano está sofrendo hoje. Você fala sobre a falta de gás russo, mas em toda a Ucrânia há escassez de gás porque a Rússia está devastando a infraestrutura, destruindo o fornecimento. Essa é a realidade. Tudo que saiu da OTAN foi fachada, foi falso. Até mesmo quando Donald Trump disse, vamos deixar vocês licenciarem a produção do Patriot. Sério. Eu posso te garantir uma coisa, Glenn. Nenhum Patriot vai ser licenciado dentro da Ucrânia. Isso é fisicamente impossível. Primeiro, porque seria preciso construir do zero uma fábrica de o quê? Uns 5.500 ou 55.000 metros quadrados, porque ela precisa atender a certas exigências. Você acha que os russos vão ficar parados? Eu acabei de dizer que eles têm domínio total de vigilância e reconhecimento sobre a Ucrânia. Eles veem tudo. Então você acha que eles vão simplesmente ficar lá e dizer, claro, pode construir essa fábrica. A gente vai esperar aqui, não se preocupe conosco. Mande todos os seus técnicos, construa a fábrica. Precisa instalar equipamentos especializados? Fique à vontade. Testes? Pode testar à vontade, a gente não vai fazer nada. Vamos deixar acontecer. E depois vão deixar vocês estabelecerem as linhas de suprimento, que precisam passar por várias verificações, controle de qualidade e tudo mais. E aí o quê? Vão permitir que montem mísseis Patriot e levem esses Patriots para unidades operacionais? A gente sabe que essa fábrica nunca vai ser construída. Não tem a menor chance de sair do papel. Nenhuma seguradora vai bancar isso. Isso é uma piada, e já é reconhecido como uma piada. É por isso que o Zelensky está em pânico, correndo para todo lado dizendo, ei, você me deu sua palavra. Você prometeu mísseis Patriot fabricados sob licença. E agora ele está percebendo que não vai ter Patriot fabricados sob licença. O máximo que ele vai conseguir são os Patriot Gen-T, produzidos pela Alemanha, montados lá mesmo, com peças alemãs, e que vão ser enviados pela fronteira. Só que eles vão ser destruídos num depósito antes mesmo de serem lançados. Essa é a realidade. Os Estados Unidos dizem, estamos mandando os PAC-3, sabe, os Patriots, aqueles que realmente precisam para derrubar os alvos. Porque, convenhamos, o Gen-T não derruba nada. Talvez um míssil calibre de vez em quando. Ele não consegue lidar com o Zircon, nem com o Kinzhal. Também não consegue lidar com o Iskander. Então os russos estão atacando a Ucrânia hoje. Não existe defesa aérea na Ucrânia, o que significa que não há uma cobertura de defesa aérea para nada do que a Ucrânia quer que aconteça. Tudo vai ser destruído pela Rússia, nos termos da Rússia. A Ucrânia não pode reconstruir. A Ucrânia não está reconstruindo. Essa é a realidade do conflito.
Ankara foi uma piada completa. E você vai ver, tão rápido quanto todo mundo falou sobre Ankara e se elogiou por isso, já está acontecendo. O chamado espírito de Ankara está se desintegrando neste exato momento. O grande ponto foi que a instabilidade emocional de Donald Trump o empurrou de volta com força em direção à Ucrânia. Quanto tempo você acha que ele vai continuar sendo amigo do Zelensky? O que vai acontecer quando o Zelensky começar a reclamar dos mísseis Patriot e da licença de produção? O Donald Trump vai chamar ele do que sempre chamou: ingrato. Ingrato. E aí a realidade da crise global de energia vai bater de novo na cara dele e ele vai ter que permitir que a Rússia venda petróleo. E quando o Glenn Giesen disser que a gente precisa reduzir a produção de petróleo, ele vai responder que não dá. Que é preciso colocar mais petróleo no mercado para estabilizar os mercados globais de energia. Instabilidade por toda parte. Imprevisibilidade. Foi isso que aconteceu em Ankara. As pessoas não podem interpretar errado o que aconteceu em Ankara. Foi um desastre total para a OTAN. Sobre o envolvimento da OTAN, a gente viu, você deve ter visto, aqueles dois humoristas russos, o Vovan e o Lexus. Eles fizeram uma pegadinha, se não me engano, com um dos principais assessores da liderança da Estônia. E basicamente conseguiram que ele dissesse que a Estônia estava ajudando, de alguma forma, a indicar onde os drones estavam atingindo. E, de novo, acho que muita gente interpretou isso como os países bálticos estando, de certa maneira, envolvidos nos ataques a São Petersburgo. E depois que esses humoristas russos conseguiram essa admissão dos estonianos, a gente viu a Maria Zakharova comentando que isso meio que prova que a Estônia agora está envolvida em terrorismo contra a Rússia. Olha, eu achei isso notável, não porque todo mundo já saiba do envolvimento dos países bálticos, mas porque, no momento em que a Rússia reconhece isso, fala abertamente, ela mesma se coloca sob uma enorme pressão para agir de alguma forma. Você acha que isso muda a dinâmica de alguma maneira? Porque, de novo, os russos continuam cautelosos, e isso me surpreende um pouco, já que tem havido muita conversa sobre a necessidade de restaurar a capacidade de dissuasão deles. De que a OTAN teria passado muito dos limites. E agora eles dizem, aqui está a prova. Mas você acha que isso muda alguma coisa ou para onde isso está caminhando? Olha, antes de mais nada, entenda o seguinte. Antes do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o Narishkin, que é o chefe do SVR, o serviço de imprensa dele divulgou um relatório dizendo que os russos sabiam da existência de, acho que 7 a 9 instalações sendo construídas pela Letônia em nome da Ucrânia para facilitar o lançamento de drones. Eles disseram, a gente sabe onde isso está, e se vocês fizerem isso, podemos atacar. E bom, o Vovan e o Lexus são grandes amigos meus. Eu adoro esses caras. Eu sempre brinco com eles dizendo que acho que eles trabalham para o SVR, porque o que eles fazem é melhor do que qualquer serviço de inteligência. Eles conseguem ter uma visão profunda do que o Ocidente realmente pensa. E isso mostra o quanto o Ocidente é dúbio. Mentirosos não são dignos de confiança. Mas a ideia de que você precisa do Vovan e do Lexus para te dizer que a Letônia está se comportando mal, os russos já sabiam disso. Quando o drone atingiu São Petersburgo, a Rússia acompanhou tudo o tempo todo. Eles sabiam que ele ia sair para o Golfo da Finlândia e depois voltar. Nada disso pegou a Rússia de surpresa. Agora eu defendo há um bom tempo a ideia de atacar a Europa. Você sabe disso, eu já disse isso no seu programa. Atira no cachorro. Poxa, eu fiz um discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo em que eu disse atira no cachorro e recebi uma ovação de pé de todo mundo, menos dos diplomatas russos, que disseram não, a gente não vai fazer isso. Mas eu achei que o Vladimir Putin fosse chegar ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo e dizer eu vou atirar no cachorro. Por que não? O Narishkin disse, eles têm isso. Eles têm esses locais.
E depois a gente viu esses locais sendo usados para lançar drones e atacar São Petersburgo. Então eu tinha certeza de que o Putin ia fazer isso. Ele me surpreendeu. O discurso inteiro que ele fez em São Petersburgo não fez nenhuma referência ao conflito na Ucrânia. E isso me deu um novo entendimento. Lembra que eu te disse que o segredo para ser um bom analista é conseguir parar, observar os novos dados e pensar, porque a única voz que realmente importa na Rússia é a voz do Vladimir Putin. É a única que importa. Quer dizer, ele até ouve outras vozes, mas as decisões são dele. Não são do Peskov, nem do Lavrov, nem do Gerasimov. São do Putin. Então eu fico ouvindo Putin e pensando, para onde ele vai? Eu esperava fogo e enxofre. Esperava que ele dissesse, enquanto falava, me dá o botão. Bum, lá se vão a Letônia, a Estônia. E eu teria aplaudido porque achava que era o certo a fazer isso, porque eu era ignorante. Eu estava ouvindo televisão russa demais. Estava ouvindo analista russo demais. Estava vendo rede social russa demais. Eu achava que aquilo era o pulso da Rússia. Mas o pulso da Rússia vem do pulso do presidente. O presidente disse, essa guerra não vai nos definir. O que nos define é a estabilidade econômica e o crescimento econômico. O futuro da Rússia é a sua economia. E ele ficou ali fazendo um apelo por investimentos. Foi um bom apelo, porque o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo atraiu cerca de 84 bilhões de dólares em investimentos. Mas o foco dele era, estamos seguindo em frente. Depois ele se virou, respondeu perguntas e falou sobre a operação militar especial. E foi impressionante, porque ele basicamente se voltou para os militares e deu uma ordem no estilo stalinista aos almirantes, generais e marechais. Algo como avancem, cumpram seu dever e por aí vai. Coisa padrão. Então ele terminou de um jeito que só um presidente totalmente em sintonia com os soldados russos poderia terminar. Continuem trabalhando, irmãos. Essa frase vem de um policial do Daguestão que foi executado ao vivo por terroristas. Eles perguntaram, você tem algo a dizer? E ele respondeu, continuem trabalhando, irmãos. Isso virou um grito de união entre os russos nas ruas quando se reúnem. 2 soldados disseram, é isso, continuem trabalhando, irmãos. A Rússia está mais unida do que eu já vi e não vai deixar que essa guerra dite as prioridades do país. E por que isso é importante? Bom, eu não sou advogado internacional, mas sei o suficiente sobre direito internacional para afirmar que posso fazer uma alegação causal com base no artigo 51 de autodefesa, citando a cláusula Caroline, que trata da autodefesa preventiva. Ou seja, a Rússia poderia atacar os estados bálticos agora mesmo, enquanto a gente fala, the for me record. Legalmente. Ora, eles nem precisam fazer esse argumento em relação à Alemanha, porque a Alemanha é um estado inimigo, segundo a Carta das Nações Unidas. E a Alemanha está se rearmando de um jeito que repete padrões de comportamento ligados a ações proibidas. A Rússia poderia eliminá-los a qualquer momento que quisesse, legalmente. A Rússia tem razão em apontar que todas essas nações são partes do conflito e, portanto, a Rússia tem o direito legal de atacar. Mas, voltando ao que eu disse no começo, nada do que a OTAN está fazendo muda a situação no campo de batalha. Nada do que estão fazendo. Então agora imagine, você é a Rússia, é Vladimir Putin, e o seu principal trabalho é manter o país no rumo da estabilidade e do crescimento econômico, porque esse é o futuro da Rússia. Esquece esse pessoal que fica dizendo, a Rússia quer instabilidade global no mercado de energia porque ganha dinheiro com o aumento dos preços. Tá, o preço do petróleo sobe e a Rússia lucra. Mas olha só, a Rússia, se não me engano, tem cerca de 20% do PIB vindo da venda de petróleo. Eles ganham dinheiro com o crescimento econômico em várias áreas, inclusive energia. Mas não só isso. E boa parte desse crescimento depende de investimento. E ninguém vai investir quando os preços da energia estão altos. Não dá, porque preços altos de energia geram pressão inflacionária. E isso prejudica totalmente o ambiente de investimento. No one will invest in Russia
Ninguém vai investir na Rússia com os preços de energia altos. Ninguém vai investir na Rússia. E esse é exatamente o caminho oposto do que o Putin está tentando seguir. Então o Putin não está buscando instabilidade para explorar os globalistas. O que ele quer é previsibilidade e estabilidade de longo prazo no ambiente global de investimentos. É isso que ele está procurando. E quando você está vencendo a guerra contra a OTAN em todos os fronts, por que mudaria o algoritmo que está gerando a vitória? Porque, de novo, propaganda não vence guerra, a menos que você permita que ela apodreça por dentro. Isso é guerra psicológica. O Andrei Onitsky já falou sobre isso. As pessoas deveriam estudar o que ele escreve. Mas veja, se o objetivo é fazer a Rússia duvidar de si mesma, a ponto de ter um momento tipo Maidan em Moscou e derrubar o Putin, então esse objetivo é em vão, porque isso não vai acontecer. O Putin não vai atacar a OTAN, a menos que a OTAN faça algo precipitado. E neste momento a OTAN não está em posição de fazer nada precipitado. Tem muita atenção voltada para a Alemanha. E por que não? É preciso responder a isso. No jogo da guerra de informação, quando a Alemanha publica um livro branco projetando o potencial de um conflito em 2029, quando o ministro Pistorius fala em expandir as forças armadas de 148 mil para quase 500 mil soldados, é claro que você tem que reagir. Tem que dizer que isso é ruim. Mas a verdade é que a Rússia não precisa fazer nada. Você sabe que o Olaf Scholz pediu 100 bilhões de euros lá em 2022 para, digamos, reformar magicamente as forças armadas da Alemanha, que estavam basicamente destruídas. Destruídas pela Ursula von der Leyen, eu acredito, que na época tinha ligação com o Ministério da Defesa. Esses 100 bilhões foram investidos e nada aconteceu, porque a Alemanha está tão profundamente quebrada que nem 100 bilhões de euros foram suficientes para começar o processo de reconstrução. Agora eles estão falando em, veja só, triplicar o tamanho do exército. Com que pessoal? 60% dos homens alemães em idade militar dizem a gente não vai lutar. Querem instaurar o serviço militar obrigatório? O jeito mais rápido de fazer o Merz ser tirado do cargo é tentar impor o alistamento obrigatório. Isso nunca vai acontecer. O Merz não tem viabilidade política. Acabou para ele. Está terminado. Não tem futuro. O futuro da Alemanha vai ser ditado pela Alternativa para a Alemanha, que vai fazer parte de uma coalizão e, com o tempo, talvez até domine essa coalizão. E eles não vão continuar nesse caminho. Tudo que a Alemanha está fazendo é uma piada. As tecnologias deles não funcionam, as indústrias não funcionam. Essa é a realidade. Por que o Putin atacaria a Alemanha hoje? Se ele atacar a Alemanha, corre o risco de mudar o algoritmo que está garantindo o sucesso dele. Deixa a OTAN marcar pontos políticos nas redes sociais. Quem liga para o que os bots ucranianos dizem no X? Quem se importa com o que o Wall Street Journal, a Newsweek ou o New York Times dizem? Wall Street Journal, Newsweek, New York Times says, who cares what anybody says? Quem liga para o que as pessoas dizem? A única realidade é o que está acontecendo lá no terreno. E lá, o exército russo está avançando, matando ucranianos em grande número. Essa história de 35 mil russos mortos por mês é simplesmente ridícula. Ridícula. Os russos estão tendo baixas, claro que estão. Isso é guerra. É um novo tipo de guerra. É guerra com drones. Mas essa ideia de que a Ucrânia consegue documentar de 25 a 35 mil baixas russas por mês, não consegue. Isso é uma mentira descarada, parte da guerra de informação que está acontecendo. Já os russos, por outro lado, conseguem documentar que estão matando ucranianos em números parecidos. Uma coisa que a gente precisa entender sobre os números da Ucrânia é que eles costumam projetar as próprias baixas em cima da Rússia. Isso é algo que eles fazem historicamente. Então, o que a gente precisa saber é que os ucranianos estão sofrendo entre 25 e 35 mil baixas por mês. Eles têm, sabe, aqueles caras do TCC que andam por aí, batem na cabeça das pessoas e sequestram. Mas não dá para sequestrar 25 ou 35 mil pessoas por mês.
Existe um déficit de pessoal na Ucrânia agora, e ele é de proporções estratégicas. Esse é o fato. Por isso não há nenhuma pressão sobre Vladimir Putin para atacar a OTAN. Não vem nada do Ministério da Defesa nesse sentido. There's nothing coming from the Ministry of Defense. There are people on the periphery. Tem gente na periferia dizendo certas coisas. O Karaganov é conhecido por promover esse tipo de ideia. Mas o Vladimir Putin falou em São Petersburgo. Por que as pessoas não ouvem o que ele diz? Por que não confiam no presidente russo quando ele fala sobre a Rússia? Ele basicamente disse: não vamos deixar que essa guerra defina o nosso caminho. Ele não está em pânico. Não há pânico. O povo russo não está em pânico. E qualquer sinal de pânico que apareça na mídia russa é coisa feita para entreter. Controvérsia criada para gerar visualizações, cliques e tudo mais. A única voz que realmente importa é a de Vladimir Putin. Até agora, ele tem se mostrado calmo e no controle o tempo todo. Não há pânico. Eu sei que você precisa ir agora. Eu só tinha uma pergunta rápida. Quanto tempo você acha que essa guerra ainda pode durar? Quanto tempo eles conseguem resistir? Porque a gente vê as coisas piorando um pouco, como você mesmo disse, na linha de frente. Tem várias frentes em que os russos estão simplesmente avançando. Quanto tempo você acha que os ucranianos ainda vão conseguir se manter? Eu sei que há muitas variáveis envolvidas, então é preciso ter cuidado ao fazer previsões. Olha, quero dizer, são variáveis desconhecidas. O problema é, quando é que a estrutura desaba? Você coloca a estrutura sob uma pressão enorme e ela começa a enfraquecer. Mas as estruturas são feitas para se reforçarem umas às outras e se manterem de pé. Então, quando é que a estrutura vai colapsar? Ela vai colapsar quando não conseguir mais sustentar o peso. A Ucrânia continua recebendo uma injeção considerável de capital do Ocidente, o que significa que, à medida que a Rússia destrói os mecanismos de sustentação, eles são reforçados ou substituídos por novos, mudando todo o quadro. A lógica diz que a Ucrânia não pode resistir por muito mais tempo. Mas eu venho dizendo isso há anos, e a Ucrânia continua resistindo porque o que a gente não sabe é o que o Ocidente está fazendo. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores em termos de injeção de capital e tudo mais, que são fatores desconhecidos. O ponto principal que as pessoas precisam entender aqui é que isso não importa. Não importa. A Rússia vai continuar fazendo isso para sempre. De novo, ouçam a liderança russa. Eles citaram a guerra com a Suécia. Eu não lembro quanto tempo levou para derrotar a Suécia. 30 anos? Não vai levar 30 anos para a Rússia. Mas a ideia de que a Rússia está lá dizendo a gente precisa vencer até tal data, isso nunca aconteceu. A Rússia nunca colocou uma data no calendário. Tudo é baseado em objetivos operacionais. E a Rússia fez algumas coisas que as pessoas precisam entender. Os compromissos de Ankara acabaram. Você ouviu Vladimir Putin. Sumy é uma cidade russa. Você entende o que isso significa, não é? Sumy é russa. Kharkov é uma cidade russa. Você sabe o que isso quer dizer, não sabe? E Odessa é uma cidade russa. Essa guerra não vai terminar de um jeito que seja bom para a Ucrânia. A Ucrânia vai ser destruída por isso. A desnazificação é uma realidade. E desnazificação significa literalmente a eliminação de todo mundo. Vladimir Putin já disse, estamos coletando nomes. Os seus nomes estão na lista. Nós vamos responsabilizar vocês. Acredite no que ele diz. É por isso que não vai existir um governo Zelensky depois do conflito. Zelensky vai estar morto, preso ou fugido. Syrskyi, acabou. Zaluzhny, história. Budanov. Todos esses nomes são homens marcados para morrer. Eles não têm futuro. Qualquer pessoa ligada ao regime nazista, ao regime bandeirista, acabou. Não vai existir um estado residual na Ucrânia Ocidental. Lviv, você sabe, é meio que um bastião da ideologia bandeirista. Todo e qualquer bandeirista na Ucrânia vai ser eliminado. É assim que essa guerra termina. Você pergunta, quanto tempo vai levar? Não importa. Vai levar o tempo que for necessário. Vladimir Putin está buscando estabilidade de longo prazo.
Isso significa que essa guerra não pode acabar de um jeito que permita que ela volte daqui a 5 ou 10 anos. Quando essa guerra terminar, uma linha vermelha vai ser traçada. Isso quer dizer que nunca mais vai acontecer. E essa é a base da estabilidade que Putin precisa para poder promover o crescimento daqui para frente. As pessoas precisam colocar isso na cabeça. Vladimir Putin se importa com todo mundo na Rússia, mas achar que ele vai mudar completamente o rumo que está seguindo, porque 2 pessoas em Feodósia ficaram presas num morro sem gasolina, é a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida. Bom, nesse ponto, e já que você precisa daqui a pouco, muito obrigado pelo seu tempo. Eu realmente agradeço. Faz muitos meses que eu não vou à Rússia. Seria bom. A gente devia ir lá ver. Go and see. Vai lá e vê Zerabird. Você tem que fazer isso. Você vai ver, é a verdade. The truth. Bom, obrigado mais uma vez, certo, Glenn Giesing.